que bom ter você aqui mais uma vez para mais um episódio de Teologia do Corpo Seed by Seed nessa segunda temporada. Estamos no 5º ciclo de catequeses, que é o ciclo sobre o matrimônio como sinal da graça e da aliança. Nós vamos hoje tratar de um tema muito interessante de ser explicado, e São João Paulo II faz isso de uma forma linda, que tem a ver com Efésios capítulo 5, porque é a passagem bíblica principal, como nós já comentamos com vocês, desse 5º ciclo, que é o ciclo do matrimônio, Efésios 5, do 21 ao 33. Esse trecho, ele já começa logo falando sobre a submissão. E aí tem gente que fica, nossa, mas que absurdo, São Paulo é um machista, como isso é possível? E muita gente tira a palavra e acaba perdendo toda a beleza e todo o sentido, porque olha somente para aquela frase: mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Você não pode olhar só para essa frase e você não pode ser raso e superficial no sentido do que é verdadeiramente a submissão. Então, São João Paulo II dedicou um trecho desse 5º ciclo só para falar sobre o que é, afinal de contas, essa questão da submissão. Sem dúvida nenhuma, São João Paulo II percebeu que precisava, vamos dizer assim, esclarecer o que foi dito por São Paulo na Epístola aos Efésios, para que não ficasse dúvida e, como disse a Tatiana, não ficasse com aquele meme de que São Paulo foi machista, foi preconceituoso. Na verdade, São Paulo usou da realidade social do seu tempo, sem dúvida nenhuma, porque dizer isso naquele tempo, essa palavra submissão da mulher em relação ao marido, estava totalmente dentro do contexto. E aqui eu não estou dizendo que era uma coisa correta, eu estou dizendo que estava dentro do contexto histórico. E São Paulo, se ele quer chegar nos corações, se ele quer chegar naquelas pessoas daquele tempo, ele precisa usar a linguagem e entrar naquela realidade para que a sua mensagem seja entendível por aqueles seus destinatários. Então, esse é o primeiro ponto de partida. Só que São João Paulo II vem mostrar, e o próprio São Paulo, inteligente também, não ia deixar só escrito que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. O complemento e a parte final dessa oração, dessa frase, ela é perfeita, porque ele diz, no temor de Cristo. Então não é uma submissão qualquer, é uma submissão no temor de Cristo. Mas esse temor é aquele temor de medo, de pavor, ai, Cristo vai me castigar? Não, é o temor de respeito, é o temor de compreender que é com base, e a gente vem visto isso em todos os últimos encontros, como que o matrimônio precisa estar baseado, fundamentado em Cristo. Então esse temor não tinha como ser diferente, senão um temor em Cristo. E nós devemos notar que o versículo 21, que é o primeiro versículo desse trecho, ele começa dizendo: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, existe aí uma dimensão que é do casal, tanto do homem como da mulher, se sujeitarem a Cristo, e um espelho dessa submissão, a mulher o deve fazer com relação ao seu marido. Mas vejam só que nós dois, o casal, o homem e a mulher, devem, em primeiro lugar, se sujeitarem a Deus no temor do Senhor. Ou seja, por esse amor que quer fazer de tudo para agradar e que tem medo de desagradar o outro. Não é que tem medo do outro, não é que nós devemos ter medo de Deus, mas devemos fazer tudo que for possível para agradar o outro, para ver o outro feliz, para fazer aquilo que agrada o outro. Então São Paulo e São João Paulo II vem esclarecer isso de forma muito tranquila, mostra essa submissão num sentido pessoal, recíproco, homem e mulher, esposa e esposo, mas também num sentido comunitário, porque a partir do momento que os dois formam uma só carne,
os dois se submetem a Deus, se submetem à própria comunidade, porque o matrimônio precisa ser esse sinal que vai se colocar a serviço. Então é muito interessante a gente perceber que não é uma submissão pura e simples, porque quem olha assim pode parecer que é só alguém que vai se sujeitar ao outro e vai suportar toda sorte de maus tratos, quando em nenhum momento se fala em maus tratos, muito pelo contrário. Na sequência da passagem, a gente vai ver como que o homem vai demonstrar essa submissão e esse amor à sua mulher. Como que ele vai fazer isso, né? É interessante que a gente perceba, como a Tatiana disse há 2 encontros atrás, né? Todo texto tem um contexto. Então, se você tira a palavra submissão, submetei-vos, sujeitai-vos, só elas sozinhas, tirando, como a gente falou, tem todo um contexto histórico, tem todo um contexto bíblico, tem todo um contexto teológico, porque é uma obrigação de quem crê em Deus, de quem crê em Cristo, se sujeitar a Ele. Não às vontades. Cristo não tem vontade, não é aquelas pessoas... Nem caprichos, mas é alguém que quer o nosso bem. Então, saber que alguém quer o melhor para mim, por que eu não vou me submeter, me sujeitar aos desejos, aos pedidos, aos comandos, né, aos mandamentos de alguém que quer o melhor para mim? E eu creio que o que ele diz é de fato o melhor para mim. Acaba tudo se encaixando sem nenhum problema. E São Paulo, né, em especial nesse trecho da carta aos Efésios, São João Paulo II fala que tem um caráter parenético, ou seja, ele vem nos ensinar, nos dar, não no mau sentido, me entendam bem, uma lição de moral, mas não é uma lição de moral num sentido ruim, mas vem nos ensinar pontos da nossa moral, ou seja, do comportamento de quem quer ser verdadeiramente cristão. E aí, partindo dessa palavra submissão, bom, primeiro a gente tem que entender a palavra submissão em si, né? Sob, abaixo. Missão é uma tarefa, um trabalho. Então, São Paulo vem nos dizer que os homens e as mulheres devem estar, em primeiro lugar, abaixo da missão da tarefa de Deus. E da mesma forma, de modo semelhante, de modo análogo, porque São Paulo, em Efésios 5, faz várias analogias para que a gente possa entender a relação de Cristo com a igreja, assim como a relação do esposo com a esposa, do homem com a mulher. Então, nessa analogia, nós todos, homens e mulheres, devemos estar sob a missão de Deus, sob a tarefa de Deus, debaixo do guarda-chuva e da proteção desse braço de Deus que age, da mesma forma como a mulher deve estar debaixo da missão, da tarefa, da mão forte, do agir do seu marido. E se você segue o texto de Efésios 5, qual é a missão? Qual é a tarefa do marido? Amar a sua esposa. E não amar de qualquer jeito, não é um amorzinho romântico, não. É amar da mesma forma que Cristo amou a sua igreja a ponto de dar a sua vida por ela. Aí eu te pergunto, quem ficou com a parte mais difícil agora, mulherada, né? Se nós formos pensar bem, né? A nós cabe nos deixarmos ser amadas com esse amor infinito pelos nossos maridos. Olha só, afinal de contas, eles são o espelho de Cristo e nós somos um espelho da igreja. Esse amor, na verdade, de submissão, né, de um com o outro, esse amor de submissão recíproco, ele tem origem naquele temor de Cristo, naquele temor de Deus que a gente falou, mas numa realidade muito específica que o Papa São João Paulo II chama de pietas ou piedade, né? E o que é piedade? Quando eu tenho piedade de alguém, eu consigo me colocar no lugar daquela pessoa e entender que se ela sofre, se ela passa por alguma coisa, é como se eu também conseguisse sentir aquilo que ela está passando. Eu ter piedade, entender que não é fácil, né? Entender que aquilo que ela está fazendo pode estar exigindo dela um grande esforço. Então,
O Papa São João Paulo II fala que esse temor tem relação com o sagrado, com o sacro, mas o ponto final de chegada, de entender essa submissão no temor de Cristo, é por piedade, não por pena. É diferente. Não acha que tem pena dele, nossa, ele é tão esforçado, ela é tão esforçada. Não, não é isso. É piedade. Dentro da piedade tem um amor enorme, porque você consegue se colocar no lugar do outro, você consegue se colocar no lugar da sua esposa e amar, por mais difícil que seja. Isso é viver essa realidade da piedade e essa realidade da submissão que o Papa São João Paulo II e que São Paulo diz claramente que é uma submissão mútua, não é uma submissão unilateral, só da direção de uma pessoa para outra, no caso, da direção da mulher para o marido, porque é assim que vem no texto bíblico, mas é uma submissão mútua, no sentido que os dois precisam se submeter. Basta a gente compreender que no sacramento do matrimônio, o marido e a mulher se tornam uma só carne. Como que você coloca uma realidade que virou única, embaixo da outra? Não tem como você colocar uma realidade embaixo da outra, porque é uma realidade única, é uma realidade só, que passou a fazer parte daquelas duas pessoas que constituíram o sacramento, a partir do sacramento do matrimônio, aquela nova família. O Papa São João Paulo II faz uma proposta, e eu achei muito interessante, que ele parte, tomando como referência o texto bíblico, a relação marido e mulher para que eles se submetam a Deus, né? No temor de Deus. E ele fala que se a gente fizesse uma análise no sentido oposto, talvez ficasse mais fácil e quase que automático para nós nos submetermos ao outro. E ele diz, né? Da mesma forma que a igreja está sujeita a Cristo, as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. Vejam como eu quero estar sujeito a Cristo, né? Enquanto esposa, da mesma forma que a igreja está. Então, se a gente faz uma análise no sentido oposto, começando da igreja para Cristo, da mesma forma. Como Cristo amou a igreja, maridos, amai as vossas esposas. Se eu quero ser um imitador de Cristo, eu vou ver, nossa, olha que exemplo que Cristo está me dando de ter amado a igreja profundamente. Eu também posso fazer isso na figura da minha esposa. E a esposa também pode fazer isso enquanto aquela analogia, aquele paralelo da igreja em relação ao seu esposo. Então vejam que beleza. Eu dei até um salto aqui nessa explicação, mas é porque eu acho tão bonito a gente perceber como que o Papa São João Paulo II mostra que uma parte veio escrita antes da outra, mas se a gente compreende o final, a gente faz o começo. Se a gente compreende o que é ser igreja, o que é estar nesse papel de Cristo, a gente compreende o que é ser esposo, o que é ser esposa e estar nesse papel dos cônjuges. Descobrir, então, a vontade, a verdade do sacramento do matrimônio nada mais é do que perceber que ele foi criado por Deus para ser um espelho do amor de Cristo pela igreja. Então, é muito mais do que só receber uma bênção, muito mais do que isso. Mas existe aí uma missão de sermos para o mundo um sinal, por isso que o matrimônio é um sacramento, um sinal, um espelho desse amor do esposo que se entrega e que entrega todo o seu corpo, toda a sua vida, todo o seu amor, toda a sua energia, que se doa para salvar, para manter pura, imaculada, sem mancha, lavada, de banho tomado, com vestes brancas, a sua noiva, a sua esposa. E a esposa que recebe esse amor, que acolhe esse amor. Não é à toa que no sacramento do matrimônio, celebrado aos pés do altar, o noivo e a noiva dizem um para o outro: eu te recebo. Porque ali nós dois somos igreja. Eu te recebo assim como eu, igreja, recebo, acolho, abraço, trago para minha vida, tomo como meu,
esse amor de Cristo. Assim como o apóstolo João, que acolheu Maria na sua casa, lá aos pés da cruz, quando Cristo entregava o seu corpo, também eu que sou igreja, recebo, eu que sou esposa, recebo o meu marido. Então vejam só o sentido profundo, o sentido sobrenatural profundo do sacramento do matrimônio. E seria, como que o Papa São João Paulo II fala, seria quase que uma obrigação, né, colocando aspas nessa obrigação, a gente mudar o comportamento, nós enquanto cônjuges, em relação um ao outro, tendo o exemplo que a gente teve. Se Cristo fez o que ele fez, por que que eu não posso fazer a mesma coisa que ele fez imitando a ele? Se Cristo foi capaz de se entregar totalmente, e eu quero ser imitador, seguidor de Cristo, por que que eu também não posso fazer exatamente a mesma coisa? Ter essa visão dessa realidade deveria não só nos estimular, mas quase que nos levar a cumprir imediatamente esse exemplo, fazer exatamente essa mesma coisa para que a gente possa encontrar um justo equilíbrio. O Papa São João Paulo II usa essa palavra. Encontrar um justo equilíbrio, quando o homem se submete à mulher e a mulher se submete ao homem. E entendam, aqui nós estamos falando de submissão no sentido de humilhação, mas de estarem a dispor, à disposição do outro, acontece um justo equilíbrio, porque você faz com que essas duas realidades, homem e mulher, marido e esposa, vivam numa perfeita harmonia. O sentido de harmonia é até isso. Quando a música, né, vai tocar, um começa antes, outro vai depois, a voz entra antes, a bateria... Não tem harmonia nenhuma. Um se submeter ao outro traz essa verdadeira harmonia. É aquela música perfeita. Com a introdução, a voz entra no momento certo, tem bateria, tem... Eu não entendo muito de música, mas tem todas aquelas coisas que você, no final, nossa, que canção bonita. Porque tudo está verdadeiramente harmonioso, está verdadeiramente harmônico. E para a gente finalizar, eu acho que vale uma observaçãozinha sobre a questão, será que existe algo errado ou ruim em eu me submeter? Poxa, eu tenho que me submeter a Deus, tenho que me submeter ao meu marido. Acho que vale uma observaçãozinha sobre a questão da impureza e a quem ou a que eu devo me submeter através de uma comparação que a gente pensou para te ajudar a entender sobre isso. É muito interessante. Essa comparação, ela não está nos escritos do Papa São João Paulo II, da Teologia do Corpo, mas é uma reflexão que traz para nós uma beleza muito grande, no sentido de que o homem e a mulher têm o seu valor intrínseco, aquela graça incriada, lembra? Que é a própria existência deles. Então os dois, homem e mulher, enquanto esposo e esposa, têm o seu valor em si. Ele é valioso, ela é valiosa. Mas é possível a gente fazer uma mistura, uma mescla, e aqui a gente entende o sacramento do matrimônio como sendo essa mescla. Por que essa mescla? Porque os dois se tornam uma única realidade. Então você mistura ao ponto de você não conseguir mais identificar quem é o marido, quem é a esposa, porque os dois estão ali numa única realidade. É como se a gente tivesse o ouro e a prata. A prata, quanto mais pura ela for, mais ela sofre os efeitos de oxidação. É engraçado isso, né? A prata puríssima, ela, se você usa um cordão, um anel de prata pura, 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 com o suor do seu corpo, você pode fazer com que a prata fique escurecida, ela vai ficando... Por quê? Porque ela está num estado em que ela sofre muito a ação de algo que ela não consegue resistir. Mas se você faz uma junção da prata com o ouro, né? Aí aqui a gente teria que ver os quilates lá do ouro, né? Que o ouro também, quanto mais puro. Mas quando você faz essa mistura da prata com o ouro, você faz com que esse metal, que vai ser o resultado dessa junção, seja mais brilhante, mais resistente, seja mais duro, né? Mais rígido e seja até mais desejado, que é
o grande exemplo do ouro 18 quilates, né? Por que é 18 quilates? O ouro 18 quilates é porque tem uma mistura de 75% de ouro e 35% e 25% de prata. Essa junção faz o ouro 18 quilates. E é justamente nessa junção que se faz o ouro mais desejado. O ouro e a prata em si não são tão desejados quanto esse ouro 18 quilates, que é resultado dessa. E quando você faz isso, você tira todas as impurezas, tanto do ouro quanto da prata. É diferente quando você mistura a prata com chumbo, com estanho, você estraga a prata. E quando você mistura o ouro com qualquer outro metal, você estraga o ouro também. Então, é uma mistura perfeita de duas realidades que têm valor, que se purificam e se tornam mais bela, mais forte e mais resistente, justamente porque essa junção é feita de uma forma tão grande que quando você olha para alguma joia, alguma realidade de um ouro 18 quilates, você não fala assim, ah não, esse pedacinho aqui é o ouro, não, esse outro pedacinho aqui é a prata, não. É uma realidade só, porque você só enxerga a junção final, a mescla final, que foi o resultado daquela união. Assim como o fogo do amor derrete, lança fora as impurezas e faz unir, juntar, fundir esses dois metais para trazer um resultado inquebrantável. Assim é a aliança de Cristo com a sua igreja e assim também foi desenhada no desígnio divino para ser a aliança entre o homem e a mulher. E a gente vai continuar essa reflexão nos próximos programas também, quando a gente vai tratar o ciclo 5º da teologia do corpo. A gente espera a sua companhia, hein? Até a próxima!